via YouTube. A gente vai compartilhar o link ali também com os irmãos, se quiserem compartilhar com outros, né, que têm interesse em participar. Então fiquem à vontade ali, hein? Acho que os direitos de imagem já foram assinados aí pelo Marcos, né? Maravilha. Uma paz do Senhor mais uma vez para os irmãos. Senhor. Vamos começar fazendo uma oração, né? Acho que o Valmir já está com o microfone aberto, Valmir, já aproveita aí e fazer a oração por nós todos, Sim. por favor. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus te pedimos a sua luz e a sua benção sobre o nosso maestro, o nosso professor, que em tudo seja benção para a honra e glória do teu nome esta noite. Amém? Amém, maravilha. Algumas orientações bem rápidas aqui para os irmãos, né? Nós temos aqui então, né, o chat box ali, qualquer pergunta, né, que podemos ir capturando por ali. Aí o mestre Marcos deve orientar, né, se ele vai responder ao final ou durante a palestra, mas tem um chat box aqui para a gente ir capturando essas dúvidas. Puderem deixar no mudo também, né? E aí, à medida que forem interagindo também, abram o microfone. Então, todos procurem deixar no mudo. Vou compartilhar o link, como eu comentei agora, do YouTube, aí via o chat box aqui também. Fique à vontade para compartilhar. Maravilha. Maravilha. Muito bem. Vamos fazer a apresentação do Marcos aqui. E aí já está com a palavra o nosso grande palestrante aí da segunda edição do Toca Sax, né? É isso aí. Ó. Muito bem. Maravilha. Vou aceitar mais um aqui. Ótimo. Então vamos lá. Marcos Graciano Ribeiro, nascido em 1985 em Goiânia, Goiás. Iniciou seus estudos musicais na Orquestra Êxodo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo de Campinas, em 8 de agosto de 1998, com o professor Francinande Rodrigues, seu primeiro professor de saxofone. Formado em Administração de Empresas, com habilitação em Sistemas de Informação pela FANAP, especialista em ensino de música e processos interdisciplinares da arte pela Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Participou de projetos musicais promovidos pelo Centro Cultural Gustavo Ritter, em Goiânia, Goiás, Banda Sinfônica, Big Band Jovem, Sexteto MPB Jazz no Cerrado, dentre outras participações em workshops, recitais, oficinas com os professores Zé Canuto, Marcelo Martins, Paulo Bellinati, em destaque, Segundo Canto Primavera, AGPEL, concertos em série, Jaime Câmara. Ainda na mesma época, atuou como participante e posteriormente regente da banda do Colégio Estadual Cruzeiro do Sul. Atuou como saxofonista da banda Pequi, produtor musical e saxofonista em alguns estúdios em Goiânia e Aparecida de Goiânia, atuando ainda como professor de educação musical infantil, violão e saxofone no Centro de Formação Musical Êxodo, CEFORME, da Igreja Assembleia de Deus do Cruzeiro do Sul, Aparecida de Goiânia, Goiás, e na Escola de Música da Prefeitura de Aparecida. Maestro Marcos, Deus abençoe e boa palestra. Boa noite a todos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? A turma está chegando aí, todo mundo por aí já. Então, nosso tema hoje, nós começamos a falar sobre esse assunto, até no grupo mesmo, e a grande questão das palhetas, né? Ou seja, ao mesmo tempo que é tão essencial para nós esse item no saxofone, é um item que gera muitas dúvidas, né? E aí eu preparei algumas coisinhas para a gente conversar um pouquinho, para a gente mostrar para vocês, porque muita gente às vezes nem conhece, né? Uma das coisas que eu queria mostrar antes da gente começar a entrar propriamente dito nas perguntas ou nos assuntos que já foram direcionados, acho que está aparecendo para vocês aí todos, né? Todos estão vendo? Então, essa aí é a plantação aí da Arundo Donax, né? Essa é a cana, é uma cana onde é extraída a matéria-prima para fazer as palhetas. Ela aqui é conhecida como cana do reino. Algumas pessoas aqui na nossa região conhecem, ela tem, inclusive, ela é mais natural da região sul
né? Então, os países mais frios, com a região mais fria mesmo, ela tem uma probabilidade e uma produção mais significativa. Deixa eu mostrar uma mais de perto aqui, tem outra fotinha para mostrar para vocês. Vocês vão vendo as fotinhas e vão conhecendo. Talvez quem é do campo aí, talvez até conheça, né? Olha aí como é que é. Ó. Não sei se todo mundo já conhecia. Vou abrir mais um aqui. Mais uma fotinha. Para todo mundo conhecer de onde vem e por que eu estou mostrando isso aqui. Agora a gente vai entender por quê. Tá vendo? A fotinha bem parecida. Parece um bambu tradicional, né? Que a gente conhece aí. Então tá bom. Deixa eu fechar isso aqui. Compartilhamento de tela. Fechou. Bem, a grande questão da palheta é que, antes da gente falar um pouquinho sobre a questão das dúvidas como um todo, nós precisamos pensar e lembrar que ela é um produto da natureza. Então, tem algumas características que são muito interessantes e que nós, assim, podemos nos focar para que a gente possa entender um pouquinho sobre a questão da fabricação. Ele é um processo um pouco longo. A primeira parte, na verdade, começa no corte dos tubos. Então, após a secagem, na exposição ao sol, o pessoal que é especializado corta, então, os tubos e seleciona as peças de acordo com os padrões de qualidade. Os tubos são divididos, então, de acordo com o diâmetro, largura e espessura da cana. A partir disso, será a segunda fase no processo de fabricação, que é o processo de maturação. O processo de maturação, os tubos, então, são selecionados, eles são armazenados no depósito em torno de 18 meses, ou seja, eles ficam num período de maturação após o corte dos tubos, ele fica no período de maturação de 1 ano e meio, então, separados, aguardando esse processo de maturação. Depois dessa segunda etapa do processo de maturação, nós passamos, então, para a terceira etapa, que é a etapa de separação. Após a maturação, então, cada um desses tubos é dividido em 4 partes e novamente medidos na sua largura e espessura. Por que novamente medidos? Porque eles sofrem a perca de líquido, né? Então, eles diminuem ou tem uma expansão dependendo da situação. Mas, normalmente, eles têm uma diminuição da largura e da espessura. Então, eles são realmente novamente medidos e separados para conhecer direitinho e separar de acordo com o seu diâmetro novamente. Logo, então, a quarta etapa no processo de fabricação são os cortes dos segmentos. Cada segmento é cortado na largura correta, ou seja, durante essa etapa do processo, é onde faz uma marca na extremidade do segmento, respeitando a direção do crescimento das fibras. Ou seja, o processo, a palheta é feita respeitando a sequência do crescimento, né? Ou seja, todas elas são cortadas no sentido de que ela está crescendo, ou seja, orientando para a ponta, onde a área de maior vibração, onde é a área de maior vibração do material. A quinta etapa é a etapa de lixar e debastar. Então, eles passam para cada segmento debastado com maquinário de alta precisão, que é criado, então, uma base perfeitamente plana e suave, garantindo o efeito de contato, o perfeito contato da palheta com a boquilha. Os lados, então, são moldados e é feito o corte, um corte em formato de trapézio, né? Trapezoidal, de acordo com a espessura especificada. Eu traí uma maquininha aqui para mostrar para vocês, onde vocês vão ver um tipo de corte, onde ela começa a ser aplanada. É um pequeno vídeo aqui, deixa eu passar ele para vocês aqui, deixa eu ver se está aparecendo para todo mundo. Se não estiver aparecendo, você me dá um suporte aí, senhor Anderson. Estou de olho aqui, hein? Acho que apareceu para todos, né? Já. Olha só que interessante. Aí, eu não sei se vocês já viram esse vídeo em algum lugar. Vocês podem perceber. Dá para ver minha setinha aí, Anderson? Na tela ou não? Só a imagem? Dá sim. Uhum. Ó, maravilha. Tá vendo esse pedacinho aqui? É o corte do bambu, né? Vamos dizer assim, que é uma cana do reino, que é o arum do Donax. Então, ela é cortada em tubinhos. Quem já brincou aí com cana, né? De fazer pipa, de fazer qualquer coisa aí, já viu esse cortezinho, que é ondulado. Então, essa máquina, ela faz, vou dar o play aqui, vou só cortar o barulhinho dela, que ela é bem barulhentinha. Ela faz, então, um corte para aplanar. Tá vendo que do outro lado já sai a palhetinha já perfeitinha, tá vendo? Retinha. Só que esse é só uma das fases do processo de construção da palheta, né? Essa é uma das primeiras fases, logo depois da maturação, de todas aquelas etapas que nós já falamos. Aqui, então, a gente começa a colocar mais uma vez para vocês verem como é que é. Tem uma forminha, tá vendo? Ele coloca, então, para cortar. E a lâmina faz um alinhamento da peça. Ó. Interessante, né?
Vocês já tinham pesquisado, interessado aí nessa área. Depois desse processo, que é feito, como a gente estava falando, tem então as etapas, né? O corte dos tubos, depois a maturação, a separação, os cortes dos segmentos, depois lixar e debastar. Essa fase nós vimos aí a fase de debastação. Então, depois desse desbaste, perdão aí pela palavra, o desbaste corta da ponta. Então, cada paleta ela é inspecionada e aí começa então a alimentar as máquinas de corte. A máquina possui um molde copiador. Então, através de em torno de 100 golpes, são 100 golpes de corte até a forma final da paleta e esculpida. Cada paleta é cortada, criando a rampa com acabamento perfeito. Após este processo, a ponta, então, é cortada no formato arredondado. Então, assim, quem já viu o cara fazendo uma cópia de chave lá no chaveiro, né? Viu que ele faz o quê? Ele coloca na máquina um lado o gabarito, que é a sua chave que você tem, ou que ele criou, e do outro a máquina vai lixando e vai fazendo, então, né? Vai lixando e vai preparando. Para a preparação da palheta também é o mesmo processo, porém o gabarito é um pouquinho diferente. Vou mostrar o gabarito aqui para vocês também, que eu separei ele aqui para vocês conhecerem, quem não conhecia. Vou compartilhar a tela dele, aparecer para todo mundo, né? Tá vendo o gabarito? Então, esse gabarito a máquina vai, então, entender o tamanho, né? Para fazer o corte. Então, ela vai fazendo os golpes aqui e vai golpeando até ela conseguir colocar a peça, né, de Arun do Donax, ou da cana do reino, até ela conseguir formatar, vamos dizer assim, deixar a peça, então, no formato correto. Então, ela tem ali um gabarito para fazer esse processo de corte. Deixa eu ver só se eu passei aqui. Tem mais uma fase aqui, para vocês conhecerem, que é onde ele faz o refilamento. Deixa eu mostrar outra máquina aqui. São muitas máquinas dentro do processo de produção. Olha, essa outra máquina também é bastante interessante. Ela faz um refino final e começa a cortar nos tamanhos também, que a gente já vai fazer. Ela acontece antes do processo, depois do processo de debastação e já faz, então, o alinhamento e começa a calcular, então, a pressão. É interessante porque esse tipo de cana é uma cana que é bastante comum, digamos assim. Ela até ela é podada em muitos lugares porque ela é uma praga. Na verdade, ela começa, então, a tomar os lugares e matar as outras vegetações, assim como os bambus, as canas, né? Elas começam a crescer e então vai tomando conta. Um pequeno pontinho daquele, como a gente viu, nasce e começa já a dar outras peças, outras mudas, né? Vamos dizer assim. Levando, então, na continuação, nós falamos sobre 6 etapas. A 7ª etapa é a medição. Cada palheta, então, é submetida a uma medição em uma máquina de 3 dimensões, uma máquina 3D, que vai comparando a palheta produzida com o modelo original. O 8º passo é a medição por quartos, ou seja, cada palheta é submetida a uma medida de força, é como se tivesse uma máquina mesmo que apertasse ela e medisse a resistência, né? Deixa eu pegar uma palhetinha aqui para facilitar. A máquina, na verdade, ela faz isso, ela testa esse nível de resistência, né? De flexibilidade, definida então a dureza e a numeração. Ou seja, as durezas das palhetas são divididas por quartos, então permite que o músico encontre uma dureza ideal, permitindo tocar 10 em cada 10 palhetas, vamos dizer assim, né? Ele ter capacidade de saber ou de escolher. O interessante é que muitas vezes a gente pensa que a palheta é escolhida, a numeração dela, se é 2, se é 2,5, se é 3, só pela espessura, mas não é pela resistência. Então, não necessariamente, quando se corta a cana, se tem certeza de qual numeração será feita. Ela é feito o molde padrão e a partir disso é que testa, então, a medição, ou faz a medição, então, da resistência. Depois, o 9º processo é o processo de embalagem, que cada palheta está submetida a uma inspeção visual antes de ser inserido no case, e todos os materiais aí que normalmente o pessoal utiliza são aqueles casezinhos de plástico, né? Ou os cases de papel. E a última etapa é o controle de qualidade, onde eles vão inspecionando e comparando com o modelo original e vai submetendo todos os produtos à avaliação de profissionais, fazendo testes que eles chamam testes por amostragem, né? Então, faz um teste por amostragem de algumas palhetas para poder validar. Bem, tá indo rápido, tá indo bem? Tem alguém que tem alguma dúvida até agora? Ou como é que nós estamos aí? Pode participar, se alguém quiser falar aí. Nós não estamos no monólogo. Tem uma pergunta do Claudian. Claudian está perguntando, né? Bora. Então, bora lá. O que o Claudian falou? Cadê ele? Aí. Abre o microfone aí, Claudian, fica à vontade.
Manda aí, Claudião. Opa, boa noite, Paz do Senhor, irmãos. Paz, tudo bem? É que eu não ouvi, eu não sei se o irmão falou, mas o nome, ou o tipo do bambu que é usado para fazer a A palheta. palheta aí. O nome O dela. nome científico dela é Arundo donax, que se escreve, o Arundo donax. Ela é conhecida também como um cana do reino. Arundo, eu tentei colocar aqui, mas eu acho que não está digitando. Peraí, deixa eu colocar para todos aqui. No chat aqui eu preciso marcar todos, né, Anderson? Aqui, Isso, todos. aham. Acho Isso que aí. agora vai. Aí, coloquei o nome dela no chat aí para alguém quiser pesquisar depois, ou quiser tirar dúvida também. É Arundo Obrigado. donax, ok? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Então, nós vamos dar continuidade. Então, já mostrei já os modelinhos. E aí, nós vamos, então, a dar uma continuidade. Eu preparei, na verdade, olhando as perguntas que vocês tinham submetido lá dentro do formulário, e me sequenciei, né? Eu me organizei para ir falando de acordo com elas. Deixa eu só diminuir aqui. Só um minutinho. Então, uma das perguntas que surgiu lá foi como conciliar a numeração da palheta com a abertura da boquilha. É uma dúvida bastante comum, né? Como que eu vou conciliar? Então, depende muito da característica física da pessoa. O grande mito que a gente tem em relação a isso é que a pessoa, assim, se é um profissional, ele toca com palheta 3 e um boquilha 7, né? Se é alguém que está começando, ele tem que tocar com palheta 1,5, tem que tocar com palheta 2 e numa boquilha 5, né? Isso é um mito, na verdade, porque, assim, tudo depende da característica física da pessoa. Nós temos saxofonistas que são ainda crianças ou até mesmo adultos, mas têm um porte físico menor. Então, assim, uma palheta que para mim, de repente, vai ficar pesada, para ele pode ficar super leve. Então, isso depende muito da característica. Então, a gente já começa derrubando o primeiro mito, que é esse mito de que, você não pode tocar com palheta 2, nem 2,5, nem 3, não, porque 3, porque 4 é pesada demais. Eu, particularmente, eu sempre toquei com palhetas pesadas. Eu cheguei a estudar durante uns 3 anos com palheta 4. Então, assim, mas era uma característica minha, né? Eu gostava e me sentia bem tocando. Eu conheço pessoas que se passar da 2,5, por exemplo, não consegue produzir som, né? O som já fica mais chiado, ele não consegue produzir, então, a sonoridade. Então, assim, o que a gente pode fazer para aumentar a durabilidade da palheta, que é o nosso foco, né? A gente trabalhar hoje aqui conversando um pouquinho sobre essa questão de como a gente pode maximizar o nosso recurso, nosso dinheirinho, nosso rico dinheirinho, né? Para a gente aproveitar e comprar essas palhetas e utilizar essas palhetas. O que eu posso fazer? Bem, várias coisas, na verdade, podem ser feitas. Três delas, eu acho que são assim, talvez pode até existir mais coisas delas, mas são as que eu mais utilizo e eu acho que tem um resultado muito bom. Não é muito incomum a gente ver na prática aí das orquestras ao comprar a palheta, né? Ou às vezes o líder da orquestra compra, né? Ali o líder da igreja compra, ou até mesmo a pessoa compra, e a pessoa fica com a mesma palheta 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Tocando muito tempo com a mesma palheta. Logo, essa palheta começa, então, como ela é, a gente precisa lembrar que essa palheta ela já foi uma planta, né? Então, ela tem uma resistência, ela tem uma textura, ela tem um tempo que ela vai passar a ter problemas, ela vai passar a ficar mais macia. Mas uma grande questão o ideal é que façamos, primeira coisa, para a gente economizar e aumentar a durabilidade, fazer um rodízio. Então, eu preciso fazer um rodízio de, no mínimo, 2, claro, e o ideal seria de 3 a 4 palhetas. Então, o que eu devo fazer? Fazer um rodízio. 2 a 3 palhetas, então, ali, ou 4 palhetas, e marcar, primeira, segunda e terceira. E 4. E com esse rodízio, então, eu vou tocar um dia, no outro, no outro dia, no outro, no outro, no outro, no outro, no outro. Isso eu vou fazer com que a palheta dure mais tempo. Por quê? Porque a vibração dela, né, ela vai ter mais tempo para se recuperar daquele processo de tensão que você submeteu. É interessante porque se nós analisarmos outra coisa que pode gerar muito a melhora da palheta, eu até deixei uma separada aqui, deixa eu ver se eu acesso aqui. Essa aqui está bem novinha, mas essa eu acho que não vai dar para perceber. Deixa eu tentar pôr bem pertinho da câmera aqui.
Essa está bem limpinha. Mas o grande problema que acontece, é muito comum a gente ver, talvez você faça isso, ou talvez você já fez isso por um tempo, essa aqui, ó. Ah, achei ela. Tá vendo essa manchinha aí? Dá para ver? Acho que dá, né? Então, essa manchinha aí nada mais é do que fungos, né? Que foram lá brincar nos tubos da nossa cana. Então, assim, é muito comum a gente ver a pessoa guardar, às vezes, prepara a boquilha para tocar, né? E aí, às vezes, na pressa ali de terminar o culto e tudo, ele termina e guarda a palhetinha aqui, né? Coloca assim, ó, e guarda lá dentro do case. Ah, isso aqui, primeiro, é um problema muito sério, pela questão da saúde, né? Nós temos um problema muito sério de saúde aqui e que muitas pessoas desconhecem. Existe, inclusive, uma doença do trato respiratório que se chama pulmão de saxofonista. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é isso? É uma doença que gera nos tubos, né? Esses tubos de latão, esses tubos de metal que tem nos instrumentos. Ele é conhecido como pulmão de saxofonista por conta da característica de ser um dos instrumentos da clarinete e o saxofone, tem muito essa característica, né? Por conta do tecido ali das sapatilhas, né? Então, por conta do couro das sapatilhas, ela tende a juntar mais e produzir. Que isso? Falta de limpeza. Então, se você der uma olhada, eu acho que você vai jogar um bocado de palheta fora aí, e é bom você tomar cuidado com isso aí. Então, a primeira coisa para a gente economizar nessa palheta, aumentar a durabilidade, é fazer rodízio. O segundo, então, é termos um case, um estojo, porque assim as fibras vão descansar de forma plana. Ah, mas é um caro um estojo, tem estojos, por exemplo, mais personalizados, que são estojos de R$250, de R$300, né, que são bem mais caros. Mas hoje tem estojos até da China mesmo, importado, estojos da Dadari, enfim, várias marcas, né, que vendem esse tipo de estojo, que você pode adquirir e vai aumentar muito a durabilidade da sua palheta, porque dentro daquele plastiquinho da própria Van Doren, ou dentro da caixinha da Gonzalez, ou da Lavoz mesmo, enfim, ou da Plastic Cover, qual seja você utiliza, ela não tem uma pressão legal para depois que ela já foi molhada, uma vez ela já foi molhada, ela já não consegue manter mais da mesma forma. E a terceira coisa que eu acho que mantém muito a palheta é a preparação. Eu não sei qual de vocês faz a preparação da palheta, assim quando vocês tiram a palheta nova, né? Então, assim, um dos processos de preparação é assim que você tira, então, a palhetinha da caixa, né? Essa aqui, por exemplo, é uma palheta que ainda não foi usada, palheta que está nova, é a preparação. Por exemplo, todas as vezes que nós colocamos uma palheta dessa na boca, sem fazer a preparação, a gente sente partículas de raspagem, ou seja, da raspagem que foi feita, e os próprios açúcares da cana. Então, assim, é comum a gente colocar a palheta quando ela tá novinha na boca e sentir um certo doce, né? Ela é meio adocicada, ela tem um certo sabor, digamos assim. O que é aquilo? Restos ainda da raspagem, do processo de lixamento que foi feito ali, e também os próprios açúcares. Então, como que a gente prepara? Normalmente tem uma preparação que é indicada pelos maiores fabricantes, né? Vamos falar aí de Lavoz, de Van Doren, de Gonzalez, vamos falar de algumas marcas, que é o quê? A preparação. O que é essa preparação? 5 minutos dentro de água limpa, né? Água purificada, água de beber mesmo, dentro dela. Logo depois, você utiliza uma folha de papel sulfite, uma celulose qualquer, né? De preferência um papel sulfite que está novinho ali, é melhor para você não sujar ela. E aí você vai fazer o quê? Você vai, então, passar o papel, vou pegar um papelzinho aqui para mostrar para vocês, numa superfície plana, você passa, então, pegar esse caderno aqui mesmo, vai dar para mostrar. Pegou o papelzinho lá novinho, então você pega o papel mesmo e vai passar ela nesse movimento. Esse movimento, assim, ó, aqui, agora dá para ver. Nesse movimento mesmo, e depois o movimento contrário, passando assim. Por quê? Ela faz o quê? Ela vai acelerar o processo de selagem. Muitas vezes, a gente começa a tocar com uma palheta, e o saxofonista tem muito de falar isso, né? Fala, nossa, agora essa palheta ficou boa, né? Eu comprei ela, estava muito dura, ou eu comprei, o som estava estranho, aí depois que você toca um tempinho com ela, um dia, ou às vezes 3, 4 horas ali soprando, ela chega no ponto, né? Fala, nossa, essa palheta aqui agora tá no ponto de tocar. Por quê? Porque ela selou. Então, assim, quando a gente consegue fazer essa selagem dessa forma, de deixar molhado, a gente, então, aumenta... Além de aumentar a durabilidade, a gente, então, acelera esse processo de selagem. Bem, sobre as numerações, se gera alguma questão de dúvida, né? De sonoridade diferente. Alguém perguntou?
O Claudean pediu aqui no chat para você repetir o movimento. Simples assim, não está com o caderninho aberto, mas vai pegar a folhinha de papel e fazer como se eu estivesse lixando ela. Você terminou de tirar ela do copo d'água, né? Ela está molhadinha, pegou o papelzinho ali, papel sulfite mesmo, chamexinho. Se não quiser colocar aqui na parte de cima para não estragar, pode pegar o papel mesmo e passar assim nela. Não tem problema nenhum. É a forma dela, ficou respondido aí, né? É a forma, então, dela de acelerar a selagem. Bem, outra questão muito comum é perguntar assim, a numeração, qual que é a diferença dela no som, né? Se eu tiver uma palheta mais pesada e tudo. Bem, na verdade, o peso da palheta, ou a numeração da palheta, a resistência dela, não causa necessariamente uma mudança no som. O que causa é uma resistência, né? Quando a gente está tocando com uma palheta pesada, já aconteceu demais comigo, às vezes a gente comete o erro de deixar para testar a palheta próximo do horário do evento, né? Às vezes você vai tocar num casamento, tocar num evento, tocar na igreja, enfim, e você deixa para testar essa palheta muito em cima. E aí você coloca a palheta, ela tá lá, você não preparou, não molhou, não selou a palheta, e aí quando você vai tocar, ela tá muito pesada. Aí você ouve o som só né? Só o chiadão, não sai nada. Então o timbre fica mais escuro. E aí tem essa tendência de achar que a numeração é algo que faz com que o som fique mais escuro ou mais brilhante, mas não é necessariamente uma regra, tá? E aí alguns perguntaram também qual palheta indica para a boquilha a Beechler Belite. Esse negócio de palheta e boquilha é uma briga eterna, né? Essa aqui é uma Beechler, só que é um modelo da Arby. Deixa eu deixar mais pertinho aqui, vai ficar espelhados, né? Mas é uma Arby. Então essa Arby aqui é quase o modelo da Belite que o colega perguntou lá. E assim, não existe uma regra específica para a escolha, vamos dizer assim, para escolher, porque minha boquilha é uma Beechler, porque minha boquilha é uma Jumbo Java, porque minha boquilha, enfim, qual seja a minha boquilha. Bem, a boquilha Beechler, tanto a Arby quanto a Belite, são boquilhas mais agressivas. E aí entra em dois aspectos, não sei se todos vocês já perceberam no corte da palheta. Deixa eu mostrar esse negocinho aqui, acho que eu vou mostrar no próprio Instagram aqui, deixa eu ver se dá para aumentar. Pode ser, vou compartilhar essa tela do Instagram aqui mesmo com vocês, só um segundinho. É uma telinha da Gonzalez mesmo, mas dá para compartilhar com vocês para vocês verem. Olha só, tá aparecendo aí então 3 linhas de raspagem, né? Onde nós temos aí a Gonzalez, essas são da Gonzalez especificamente, mas o corte é o que a gente vai perceber. Podem perceber que ela tem o que a gente chama de fillet ou unfillet. O que isso muda? Você deve perceber que tem palheta, essas aqui são todas jazz, então elas têm o mesmo corte. Elas possuem o corte, tá vendo, arredondado, ó. Tá vendo? Já essas outras palhetas aqui, na linguagem mais clássica, digamos assim, ela já possui o corte que a gente chama de fillet. Então, esse corte aqui, que é uma raspagem mais clássica. Bem, para que serve isso? Existe um corte que é o corte francês e o corte americano, né? Ou seja, um tipo de corte da palheta. Deixa eu ver se tem mais uma aqui que eu consigo mostrar para vocês aqui. Eu acho que essa imagem aqui vai mostrar melhor ainda. Quer ver? Só um minutinho. Você está compartilhando a tela. Novo compartilhamento de tela. Aqui, ó. Acho que essa aqui vai ficar melhor ainda para vocês verem. Vou aumentar ela bastante aqui. Deixa eu ver se ela aumenta. Tá vendo o tipo de corte? Então, quando a gente mostra esse tipo de corte aí, nós estamos falando o quê? Corte americano e corte francês. O corte americano é um corte mais direcionado para o jazz. Por quê? Porque esse corte americano, vocês podem ver que é esse cortinho arredondado, que não tem esse corte, esse refilamento, né? Ele não é refilado. Ele é um corte que tem mais massa na parte de baixo da palheta. Então, essa parte é menos protegida, digamos assim. Então, ela tende a ter uma timbragem mais pop, né? Ela tem mais material e ela é mais densa. Então, a vibração dela tende a ser um pouco mais grave. Já o corte francês, que é o corte de cima, ele já tem uma tendência de ser uma palheta que timbra mais agudo. Por quê? Porque como ela está cortada, a parte de massa dela mais pesada, porque a gente tem um engano de achar que o que vibra na palheta, na verdade, o que produz o som é a vibração da ponta, né? Mas o que gera som é a vibração dessa parte aqui, que é a parte
mais importante, aí nós vamos falar um pouquinho sobre lixamento, que tem gente que vai tentar lixar a boquilha e tudo, e já perdeu alguma boquilha nessa curiosidade aí, alguma palheta nessa curiosidade aí também. Essa palheta, como ela tem menos material, ela tem uma vibração mais solta, então ela tem uma tendência a ter um som um pouco mais agudo. Então, não é uma regra, até porque, assim, depende de várias outras questões, mas como a Beechler, por exemplo, a Belite é uma palheta mais agressiva, normalmente a gente utiliza uma sem corte, sem riflamento, ou seja, no corte de jazz. Normalmente a jazz local, por exemplo, no caso da Gonzales, a gente vai mostrar um pouco da comparação das outras palhetas também, para você ver essa comparação. Mas na teoria, que não é bem uma prática exata, mas algumas vezes funciona, eu acho que vale a pena a gente experimentar, é que quando a minha boquilha tem um som mais erudito, tem um som mais escuro, eu prefiro utilizar, então, um corte francês, porque o corte francês vai trazer um pouquinho mais de brilho para a boquilha que já tem um som mais escuro. E se a minha boquilha é uma boquilha de jazz, uma boquilha de pop, que tem muita ponta, né, tem muito agudo, a gente já tem uma preferência, então, por utilizar o corte americano, né? Porque o corte americano, então, vai fazer um equilíbrio aí nessa questão. Bem, quais cuidados que eu devo ter, então, com a palheta para manter o timbre por mais tempo? Porque a grande reclamação que as pessoas têm, eu começo a tocar com a minha palheta, depois de 5, 6 dias que eu estou tocando, parece que o timbre não é o mesmo mais, o timbre começou a ficar xoxo, né? Eu estou tocando, está parecendo um patinho aí, não está legal, o som não está bonito mais. Então, assim, primeira coisa é relembrar aquilo que a gente já falou, é lembrar que ela foi uma planta. Então, se a gente lembrar disso, a gente vai lembrar de uma coisa bem simples, tipo uma tábua de carne, por exemplo. Se eu corto alguma coisa nela, uma carne ali, e deixo suja, ela automaticamente ela vai proliferar N e N e N micro-organismos. Da mesma forma a palheta. Então, se eu não faço um cuidado com ela, ou seja, se eu não tenho uma limpeza, ela vai também ter um problema de desgaste, ela vai começar a estragar mais tempo. Então, de tempos em tempos, é interessante fazer um mergulhar mesmo dela em água, de preferência com algum enxaguante bucal, um Listerine, alguma coisa do tipo, para você ter uma qualidade mesmo de asepsia mesmo, né? Ou seja, ela estraga porque existe tensão, então molhada, secas, secada, e aí eu guardo ela molhada, guardo ela seca, e aí eu molho de novo, entendeu? Essa mudança que faz, então, com que ela tenha a durabilidade dela diminuída. Algumas pessoas perguntaram aí sobre a questão das palhetas, quando eu utilizo uma palheta, como eu posso fazer a comparação. Nós temos uma tabela de comparação aqui que é bem interessante. Olha só. Vou mostrar ela aqui para vocês compartilhar e eu já volto aqui na tela. Essa aqui é uma tabela de comparação, depois a gente pode mandar ela no grupo lá para todo mundo ter acesso, quem quiser ter acesso aí a ela. Ela é uma tabelinha de comparação, onde ela compara aqui algumas marcas, as mais tradicionais, né? Como ela foi produzida pela Gonzales, é a primeira delas, mas não necessariamente. Então, nós temos aqui Gonzales, a Van Doren, a Rico, a Grand Concert, a Rico também, mais uma linha, todas aqui são linhas da Rico, né? A Lavoz e a Rico Jazz Select. Então, aqui dá para você ter uma base das palhetas. Por exemplo, eu gosto de tocar com Van Doren ZZ número 3, né? Por exemplo, achei ela aqui, ó, Van Doren ZZ número 3. Mas então, se eu quiser tocar, por exemplo, não quero mais tocar com Van Doren ZZ e eu quero tocar com uma Rico Jazz Select, qual que seria a equivalente? Então, na Jazz Select, na mesma linha da 3, seria a 3S, tá vendo? 3S ou 3M. A 3H já estaria mais próximo da 3,5. Então, essa é só uma tabela de comparação para você fazer uma equiparação. Se você já toca com alguma dessas palhetas aí, eu não sei exatamente com quais palhetas todos vocês tocam, né? Mas se você já toca com alguma delas, com esse quadro de comparação, você consegue ter uma noção em relação às marcas, em relação à tensão, à resistência, em relação às marcas como um todo. Vou deixar isso aí na telinha, que vocês podem ir dando uma olhadinha enquanto a gente vai conversando também. Algumas pessoas também, é muito comum, a gente vê, está cada vez ficando mais comum mesmo, essa questão da palheta sintética, né? E a relação do custo versus benefício entre a palheta sintética e a palheta de bambu, eu particularmente acho que a relação custo-benefício praticamente, ela é similar, porque ela basicamente uma palheta boa,
uma palheta boa sintética, ela tem o custo próximo de uma caixa de palhetas, né? De uma caixa de palhetas tradicional. Então, se eu compro uma palheta sintética aí, ela, por exemplo, de R$ 180 ou R$ 200, é o preço quase de uma caixa de palhetas. E qual que é a resistência, assim, que tem? Assim, eu particularmente nunca utilizei, a única que eu soprei, que eu achei interessante, mas eu conheço até alguns que utilizam, eu já vi, acho que o Léo mesmo falou, né, Léo, que você utiliza uma sintética também, e que gosta da sonoridade. Eu particularmente não testei muitas, mas a única que eu testei que teve uma sonoridade muito próxima das artesanais, vamos dizer assim, foi a palheta da Leger. Então, a Leger tem uma palheta muito interessante, que a fibra é muito parecida com a fibra da nossa cana, né? Da nossa cana do reino aí, do Donax, e que trouxe um resultado, digamos assim, muito próximo. Só que eu, particularmente, eu acho que nesse aspecto aí, eu acho que eu fiquei meio que cético em relação a isso e acabo mesmo sempre optando pelas palhetas tradicionais. Só que gera uma dúvida muito grande e muita gente pergunta muita coisa sobre isso. Se alguém até tiver alguma pergunta, aproveitando que a gente já está no assunto, falando sobre as sintéticas e as palhetas de bambu também, se tem alguma diferença ou algum aspecto que vocês queiram perguntar. O João Paulo estava com uma dúvida aí, Marcos, que ele está perguntando se você recomenda alguma palheta para fazer melhores agudos. É o que eu estou falando. Essa é uma questão, por exemplo, nós temos duas boquilhas aqui. Eu estou com uma boquilha, uma Beachley Arb, que eu já tinha mostrado para vocês, e uma Barclay, uma GP7. Essa é uma Barclay GP7, é uma linha semi-profissional, digamos assim, para profissional da Barclay. Por que eu comprei, vamos dizer assim, essas duas boquilhas? Essa é uma boquilha com a rampa muito maior, então ela tem muito mais som pop, né? E essa é uma boquilha que, apesar de também timbrar pop, parecendo a Beechler Diamond, ela é uma boquilha que já tem um som um pouquinho mais escuro. Mas respondendo a pergunta do nosso irmão lá, o que acontece? Claro que existe uma conexão entre o seu setup de boquilha, palheta, com a produção de sons superagudos ou produção de sons agudos. Mas a grande sacada de dominar os superagudos é, na verdade, o estudo eu trazer o estudo de harmônicos, né? Então, se eu não trabalho harmônicos dentro do saxofone, se eu não trabalho, por exemplo, fazer escalas, né, ou alteração de sons de escalas na boquilha, ou seja, só com a boquilha, trabalhando os harmônicos, igual os trompetistas e os trombonistas fazem com tanto domínio, né? Eles têm ali 2, 3 chaves ou 4 chaves, aí a trompa tem um específico também, o trombone. Então, eles utilizam isso e fazem com a alteração labial a busca dos harmônicos. Então, assim, essa questão do superagudo ou dos agudos em relação à palheta e boquilha, eu acredito que esteja muito mais relacionado a você dominar o equipamento que você tem, porque, para mim, a melhor boquilha que existe é a que você tem, e a melhor palheta que existe é a que você tem. Agora, se você conseguir comprar uma melhor ainda, aí ela vai ser agora a melhor boquilha e a melhor palheta. Ou seja, é uma questão de teste. Eu, particularmente, hoje represento a Gonzalez, mas eu não uso porque represento. Eu represento porque eu uso. Então, é ao contrário, né? Eu achei uma palheta dentro dos últimos 8 anos, quase 10 anos já, que eu utilizo há muito tempo e que eu tenho uma relação legal com a boquilha da Arb. Então, ela trouxe um som mais velado, então ela escurece um pouquinho o timbre da Arb e me deixa mais confortável. Mas a questão do agudo aí, eu creio que esteja muito mais relacionado ao seu estudo de harmônicos, a dominar a série harmônica no saxofone, do que necessariamente você estar com o setup ideal. É claro que uma boquilha mais pop, uma boquilha mais para jazz, que tem uma rampa elevada, que não é igual aquela boquilha, por exemplo. Qual que é a diferença básica? Não sei se todo mundo conhece, apesar que o nosso assunto não é boquilha necessariamente, é palhetas hoje, mas a diferença é que se você olhar para a sua boquilha aí, deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui, eu acho que aqui não vai dar para mostrar. Deixa eu ver se assim dá. Deixa eu ver minha luz ali. Não vai dar para ver. Mas se você olhar na sua boquilha, você vai ver a diferença. Algumas têm uma rampa assim, ascendente, retinha, né? Ou seja, ela vem na diagonal aqui, subindo, tipo um aviãozinho. E outras você vai perceber que ela vem, depois tem um corte abrupto e desce. Então, esse tipo de rampa vai fazer com que o som seja mais pop ou o som seja um pouco mais velado. E, assim, essa questão mesmo de sonoridade ou de agudo está muito mais relacionada a isso, viu?
sei se eu respondi aí ou se tem mais alguma coisa para a gente conversar. Aí algumas pessoas perguntaram, acho que pode continuar então, né? Algumas pessoas perguntaram, então, quais as melhores palhetas do mercado, as melhores marcas de palhetas, palhetas de fibra, enfim, como que eu posso raspar as palhetas se estiver pesada, por exemplo. Essa questão de melhor marca é tão relativa. Eu conheço saxofonistas que tocam super bem, que tocam com palhetas das mais variadas. Então, assim, tem um monte de gente que toca com Lavós, que toca com Gonzalez, que toca com Van Doren. Tem os apaixonados pela Van Doren, assim como são apaixonados pelo iPhone, que não solta Van Doren de jeito nenhum. Assim como tem a turma que gosta de uma plastic cover, que toca muito. Eu, particularmente, por que eu não gosto da plastic cover? Não é nem pela marca em si, nada a ver, é porque a plastic cover, ela faz uma resina, a maioria delas, principalmente aquela pretinha, né, que é pintadinha. Por que eu não gosto muito? Porque quando pinta ela ali, ele acaba alterando e a sonoridade fica um pouco mais escura, né, um pouco mais sem definição. Então, assim, muitas vezes você tá com um setup que não tá legal e às vezes isso até desmotiva o músico a estudar, a tocar, porque ele acha que não... Ah, não estou tocando legal, meu som tá feio e tudo, e às vezes você tá com um setup que não tá muito interessante para você. Sobre essa questão de raspar a palheta, né, quando ela tá pesada, muita gente, já vi muitas vezes fazendo isso, pega uma lixa muito fininha e coloca a lixinha aqui, às vezes uma lixinha à base d'água, né, deixa ela molhadinha e vai fazendo esse movimento, ao contrário, né, então a palhetinha tá deitada aqui, o movimento no sentido dela, fazendo, então, o lixamento. Eu, particularmente, acho uma questão muito perigosa, porque esse lixamento, esse ato de raspar essas palhetas, no caso, quando ela está pesada, é algo muito perigoso para fazer, tem a ver com a sua construção. Então, assim, para você ter uma ideia, tem um livro de mais de 150 páginas que fala só sobre a aerodinâmica da palheta, sobre resistência, sobre tamanho, sobre como raspar, sobre como cortar. Então, assim, se você quer se aventurar nessa história de raspar a palheta, tudo bem, você pode fazer, mas é uma coisa que você precisa se preocupar. Então, assim, o que é mais fácil definir o que não pode ser feito. O que você nunca deve fazer é raspar a palheta na parte do centro. Você nunca tocar a palheta em relação a essa parte do centro. Porque, como eu disse agorinha, os lados que vibram, né, na palheta, os lados aqui que vão vibrar. Se uma hora você tiver curiosidade de fazer, faça de frente ao espelho. Você monta a sua boquilha, deixa eu montar aqui em cima, montou ali a boquilha com a palheta, e aí você sopra, que não vai dar para a gente ver, mas você pode fazer o teste na sua casa. Você monta ali a sua boquilha, coloca de frente ao espelho e sopra para você ver aqui dentro, com a luz. Você vai ver que o que vibra não é a ponta da palheta, e sim os lados dela. Ela vibra parecendo um pássaro assim. Ela vai batendo. Então, ela faz com que o som seja produzido. Então, como tem tanta aerodinâmica, tanta questão ali específica dentro dessa palheta, a gente orienta, na verdade, a não fazer nenhuma raspagem, né? Aí vieram mais algumas perguntas, como melhorar uma palheta, palhetas para erudito, para popular, são as mesmas. Eu acho que a gente já entrou nas respostas, né? E se é sintética é bom, se não é, enfim. Eu creio que o que a gente pode comentar em relação às palhetas, em relação a essa utilização, é mais ou menos isso. Então, a gente abre aí para algumas perguntas, alguém queira trocar alguma ideia ou falar alguma experiência que já teve aí. Eu quero. Ó, mestre Robinho. Deixa eu te falar, sobre essa questão de raspagem aí, eu também vejo muita gente fazer e o pessoal fala assim, porque isso vai deixar mais leve. Eu nunca fui muito a favor também disso, não. Porque uma vez a gente estava fazendo uma gravação e o rapaz do sax começou a raspar ela, né? Por esse lado e passava estilete e tal. O som já estava alto na gravação e ficou mais alto ainda. E os harmônicos ficaram totalmente assim... Some, né? Desaparece a harmônica. Então, tipo assim, o saxofone entrou dentro do som do trompete e sumiu o saxofone alto, entendeu? Nesse ponto. E depois disso, eu comecei a observar sobre isso, né? Que é problemático. É problemático. É a mesma Uma coisa situação que a interessante. raspa o bocal também. É isso aí.
Uma situação interessante é assim, quando ela está montada, tem algum de vocês aí que tem uma braçadeira com 2 pontos? Porque as 2 braçadeiras que eu estou aqui é de 1 ponto só de trava. Alguém tem uma de 2 pontos para mostrar para a gente aí? Para todo mundo ver? Tinha uma galera que tava com saxofone aí. Quem que era que tava com sax na mão aí? Tem algum aí? Tem não? Mostrar um negocinho básico aqui que muita gente sofre. O irmão ali vai buscar uma pra gente. Enquanto isso, nós vamos trabalhar com essa aqui, ó. A braçadeira de 1 ponto só, ela tem uma fixagem. Quando você aperta, ela vai fixando por igual. Você deve perceber que o couro dela, o corte dela é um pouquinho menor. Se você prestar bastante atenção, ela é meio que tesourado. Tá vendo? Dá para perceber? Que ela não é exatamente paralelo. Josué, estou com uma boquilha com braçadeira de 2 pontos. Aí, ó, maravilha. Então, nós vamos terminar essa aqui, Josué, a gente mostra essa aí agora. O que acontece? Nós temos uma divisão aqui, ela é um pouquinho angular. Por quê? Essa aerodinâmica já é preparada. Muitas vezes acontece das pessoas, por exemplo, quando está com só uma aqui, eu já aperto, e a braçadeira, essa é uma braçadeira Hovner, das mais baratinhas que tem da Hovner. Apesar de elas não serem tão baratinhas, mas é braçadeira de 70 e poucos reais, começa nesse preço. Mas é uma braçadeira que já vem com essa aerodinâmica pronta. Então, quando eu aperto, ela faz um aperto um pouco menor aqui atrás e um aperto um pouco maior aqui na frente. Ou seja, ela vem fechando, então ela gera mais pressão na parte da frente e menos pressão na parte de trás. Uma das formas de melhorar, quando você está tocando, está no play, não dá para trocar, não tem outra palheta, ou seja, está tudo em desespero e a noiva está entrando no casamento, ou seja, não dá para fazer mais nada, agora você tem que fazer a coisa funcionar. Uma das formas que a gente tem aqui nesse centro da palheta, é o que a gente chama de alma da palheta. Popularmente, tá? Não é nem um nome técnico, não. Essa alma da palheta aqui, se você tiver com dificuldades, ela tiver um pouco pesada, uma das formas é você pressionar com o seu dedo polegar. Dedão polegar, vai dar para mostrar? Deixa eu ver. Vou fazer sem apertar, vou fazer com outro dedo, mas pode ser o polegar. Você, depois que ela está instalada, você pega no máximo do centrinho dela que você conseguir aqui, ó, assim vai dar para mostrar legal. E aperta ela um pouquinho para dentro. Ó, apertei. E volto. Apertou, voltou. Isso faz com que a alma dela, ou seja, a parte mais de tensão maior, ela tenha um certo impacto. Isso faz com que ela diminua um pouquinho a tensão e facilite o trabalho. Outra coisa muito importante que muitas pessoas não fazem é quando a gente molha a palheta para começar a tocar, seja no copinho, ou seja na boca mesmo, quando você já está no play, muita gente não percebe. Essa aqui, por exemplo, está retinha. Vou deixar ela bem pertinho para vocês verem. Ela está bem retinha. Mas quem aqui já percebeu que quando vai tocar, a palheta está toda assim, ó. Quando molha, ela fica toda ondulada. Né? Isso acontece demais. Por quê? Porque ela está muito seca, e aí você molhou ela de uma vez, ela é uma madeira, né? Ela é um bambu, então ela ficou tortinha. Uma das formas de você desempenar ela é utilizar a rampa da sua própria boquilha. Nessa rampinha aqui, ó, você coloca e cola o dedinho. Quando ela está pronta... peraí que ela... Aqui, deixa eu pegar ela aqui. Quando ela está molhadinha, aqui, a minha aqui, ainda não está. Vou colocar para vocês verem. Olha o que acontece. Faz a mágica, tá vendo? Então, quando ela está molhadinha, que você aplane, você viu que na primeira vez que eu coloquei, foi até bom, né, que funcionou. Eu coloquei na primeira vez e ela caiu, foi lá para a mesa ali. Quando ela ficou molhadinha na quantidade certa, olha o que acontece. Ela cola. Acabou, não solta mais não. É uma forma de você desempenar a sua palheta antes de começar a tocar. Se você faz isso, você já não vai ter mais aquela decepção de ficar... Você nem deveria ter feito isso, né? Mas aquela decepção de você ficar 2 dias sem estudar o seu instrumento, eu até fui bonzinho agora, né? 1 semana não, 2 dias só. 2 dias sem tocar o seu instrumento e você pega e já vai tocar direto. O som tá aquele sonzão horrível, né? Você toca, tá aquele som, nossa, parece que eu desaprendi a tocar saxofone. Muitas vezes é só porque a sua palheta tá ondulada. Então, desempenar a palheta aí é algo fantástico. Vamos com o João lá com as 2 braçadeiras para pegar Ô, Marcos. Sim, Leonardo. No caso, um ponto positivo das palhetas de fibra seria que elas não ficam com essa ondulação, é? Um dos pontos positivos é que ela fica mais pronta para tocar. O que está acontecendo no meio profissional? Né? Inclusive, o próprio Canuto, o Zé Canuto, conversa bastante com ele sobre isso, e ele está usando agora
por força de marketing um pouco também, mas porque ele é um cara muito sério com isso, ele preza muito a questão do som, então eu achei que vale super a pena, porque ele está usando profissionalmente uma palheta da Leger, uma Leger, então ele está tocando com Leger, mas o que ele está fazendo? Um truque profissional, como ela não tem muito essa questão de entortar, de não sei o quê, como a madeira tem, o bambu tem, ele está estudando com as palhetas de bambu normal, soprando com a sintética, e quando vai fazer o show, aí ele estuda com a sintética, e quando ele vai tocar mesmo, valendo, fazendo uma gravação, ele usa de bambu, entendeu? Então ele está usando ela mais para poder economizar a palheta, digamos assim. Então ele treina e estuda bastante com a sintética, e quando ele vai gravar, quando ele vai tocar, ele usa bambu, quando ele vai gravar, principalmente. Quando é palco, às vezes ele usa a mesma sintética, porque não muda tanto o harmônico, essas coisas. Então é palco, né? Não vai ter um problema tão sério em relação, porque é ao vivo, né? Então normalmente o pessoal faz ao vivo assim. Cadê só, para a gente não perder o fio da meada, a abraçadeira lá com 2 pontos. O Marcos, aqui, ó. Josué. Aí, Josué. Então, o que acontece? Com essa abraçadeira é muito comum, eu não sei se vocês fazem isso, colocar a palheta e aí a pessoa vai e aperta os 2 botõezinhos. Vou colocar aqui como se fosse para ficar mais fácil de... Acho que a pratinha tá melhor de ver, né? Os 2 botõezinhos assim, ó, e vai lá e aperta os 2 com a mesma força. Isso é um problema muito grande. Por quê? Porque a palheta, ela tem a parte mais leve dela na ponta, obviamente, e a parte mais pesada atrás. Se eu aperto as 2 de forma igual, eu vou diminuir a área de vibração. É óbvio, né? Então, se eu pego aqui e abraço ela, duas braçadeiras, vamos dizer assim, apertando, a vibração dela fica menor. Então, qual que é o truque aí com com abraçadeira de 2 pontos? Na hora de apertar, você aperta menos a de trás, menos a da frente e mais um pouquinho a de trás. Menos da frente, mais de trás. Menos da frente, mais de trás. Fazendo exatamente o movimento que a gente já tinha visto aqui, ó. Nessa aqui, ó. Quando eu coloco, por exemplo, pode até ser no dedo mesmo, vocês vão ver que ela fica diagonal, tá vendo? Ela é mais fechadinha aqui e mais aberta atrás. Então, na hora de colocar, na hora de apertar, aí essa aí é a abraçadeira de quem aqui? Tá do lado do Josué. Do lado do Josué. Ei, Marcos, uma pergunta aí, por gentileza. Eu acabei de estar um pouco atrasado, e coincidentemente, você falando sobre essa questão, aconteceu hoje. Você me disse no quesito apertar mais o segundo parafuso, assim, do que o primeiro. Isso, mas ocorre de vez em quando que quando você aperta mais o segundo do que o primeiro, a abraçadeira ela escapa junto com a palheta. O que isso leva? O que seria um excesso de aperto ou seria uma coisa natural? O que acontece muitas vezes é que, não sei se foi o seu caso nesse dia específico, se foi hoje que você falou que aconteceu, é que muitas vezes a pessoa não observa que a abraçadeira ela tem um formato cônico, né? Então, às vezes, acontece do músico até colocar o contrário, né? Na posição, não tomar cuidado com essa posição que ele vai colocar. Agora, o que eu falo de apertar menos na frente, não é necessariamente você deixar quase solto, é você dar uma leve pressão. Se eu ponho uma pressão maior na de trás, a da frente, eu só seguro, na hora que o parafuso travou, eu aperto mais um pouquinho e é ótimo. Aí você vai sentir uma diferença, assim, gritante na sonoridade. Gritante. Seu som aumenta muito, dá mais sonoridade, mais encorpados harmônicos também, porque a palheta vai vibrar mais material vibrando mais tempo, né? Então vai gerar mais harmônico. Seu som vai ficar mais bonito. Entendi. Se me permitir, o administrador, eu preciso só fazer mais uma pergunta e não falo mais, por favor. Não, pode falar ideia. Não, tranquilo. Eu até comentei no chat aí que eu moro aqui em Cuiabá, sou de Cuiabá, Mato Grosso, e aqui nós temos uma procura muito grande pelas palhetas Vibracel. Mas, assim, procura assim mesmo, como se, sabe, se fosse a melhor palheta do mundo, nesse caso. Eu utilizo a Vibracel porque eu trabalho no comércio, sou lojista aqui em Cuiabá, trabalho no comércio e dou aulas à noite. Nesse ponto, para mim, a Vibracel ela tem um ponto positivo, pelo pouco tempo que eu tenho para estudo. Então, ela me dá quase que de imediato uma sonoridade um pouco melhor. Vamos dizer assim. Meu tempo de estudo é mais aos finais de semana.
O que você diria em relação às outras palhetas de fibras, vamos dizer assim, em relação à Fibracel, em comparação também com as palhetas de madeira? Aqui eu já agradeço, obrigado pela oportunidade. Então, como eu te disse, e disse a todos aqui, eu não utilizei muitas palhetas sintéticas. Eu já utilizei uma Fibracel e já utilizei a Leger apenas como teste. Eu achei a Leger mais parecida, o timbre mais parecido, o tipo de vibração mais parecida. Mas confesso que já faz muito tempo que não utilizo palhetas de fibra. Então, assim, essa questão da comparação, se é que eu entendi sua pergunta, é que, assim, realmente a paleta de fibra, seja a Fibracel, seja a Leger, ou seja outra marca que está falhando a memória aqui agora, mas se alguém lembrar pode falar, ela deixa o timbre, vamos dizer assim, mais pronto, porque ela não tem tantas oscilações, né? Então, ela não muda muito, assim, igual a paleta de cana. Se ela está molhada, ela se cansa, por exemplo, então ali o som já não está legal. Você tem que pegar outra e tocar. Esse tipo de palheta já não tem problema de selamento, selagem dela também já é automática, digamos assim, porque ela já é um material rígido, né? E todo fechado, diferente da cana do bambu. Então, normalmente, assim, o que eu acho em relação a custo-benefício se eu dou aula, se eu toco muito com saxofone, estudo bastante, eu utilizo, então, uma sintética para uma Fibracel, por exemplo, ou uma Leger, para tocar mais tempo, para treinar mais tempo com o meu instrumento, para me ter mais segurança, digamos assim, que eu vou pegar e vou tocar. Só porque ela, mesmo sendo de fibra, ela não é eterna. Então, assim, a gente precisa tomar esse cuidado de dentro de 4 meses, a 5 meses, a 6 meses no máximo, a entender que essa vibração desse material também já foi prejudicada e que você começa a perder. Não é que ela vai perder sonoridade, mas ela começa a perder harmônica, ela começa a ficar mais xoxinho o som, um pouquinho menos vibrante, o som menos legal. Mas nada que impeça de você continuar estudando e tocando. Mas eu, particularmente, sou um adepto de não tocar com palhetas velhas, seja ela sintética ou seja ela de bambu, por muito tempo. Porque isso vai fazer com que a sua embocadura fique frouxa, né? Você não consegue mais timbrar, sua afinação não vai ficar legal, sua timbragem não vai ficar boa. Tem gente que às vezes a gente vê os meninos utilizando, os meninos sofrem mais com isso, que utiliza às vezes na igreja o batom e toca com instrumento, né? Então toca, aquilo suja bastante, então estraga assim absurdamente a palheta quando vai tocar. E às vezes fica com a palheta um tempão. Não deve tocar com palheta aí de já quebradinha no canto. Por quê? Porque isso não é só economia, não. É questão mesmo de você ter problema com a sua flexibilidade, você ter problema com a sua sonoridade, né? Então você vai gerar muito mais problema. Compra a palhetinha mais baratinha que você encontrar, mas não toque com ela tão velha assim, porque não é interessante para a sua resistência, né? Para você se posicionar mesmo, tocar como um músico e ter um resultado mais bonito, digamos assim. Acho que eu respondi. Não sei, se não tiver, pode perguntar. Marcos. E Vitão? E aí, paz do Senhor, tudo bem? Boa noite a todos. Então, aqui falando sobre as palhetas de fibra, eu, assim, por curiosidade, eu resolvi experimentar as que eu achei que valia a pena. Já toquei com a Plastirhead, com a Forte, Fibracel, Legato, com todas elas, mas mais para mim ter essa curiosidade. E algumas delas, eu me aventurei em fazer alguns ajustes. Por exemplo, na palheta Forte mesmo, teve a primeira leva que eu comprei delas, eu precisei fazer alguns ajustes nelas. Embora na segunda leva eu me dei mal, fui fazer esse ajuste e perdi a palheta, como o senhor aí falou. Já nas palhetas de bambu, eu nunca me aventurei, porque o bambu é um material muito frágil, ali, então qualquer coisinha ali já era, você perdeu. E não é tão barato, né? Uma palheta de fibra não é tão barato, mas eu usava e uso as palhetas de fibra, como o senhor disse mesmo, mais para estudo. E experimentei, e estou experimentando agora, inclusive agora eu estou tocando mais com a Gonzales, Local Jazz. Eu comprei uma Rigotte e a Local Jazz mais para teste, porque eu sou curioso, né? Minha intenção é, porque, por exemplo, eu tenho a boquilha, eu tenho uma do Ivan Meyer, tenho uma Full Pop, tenho a String Art da Everton e tenho... Esqueci agora a outra marca, aquela pretinha lá que é famosa demais, Cloud Lake. E dessas palhetas, de várias palhetas que eu testei, realmente há algumas palhetas que não casa.
não sai som harmônico, não sai, afinação muda. Então, para os meninos que têm dúvida, minha boquilha é fulana de tal, o senhor já deu uma dica aí top demais. Por exemplo, eu tenho a minha full pop lá, eu não vou pôr uma Van Doren nela. Não vai casar, você vai morrer de soprar e não vai tirar som. Vai morrer de soprar, entendeu? Então, infelizmente, galera, por exemplo, você tem uma boquilha a Barclay. Então, se tem várias palhetas de corte americano, infelizmente você vai ter que testar. Testar. Mas é caro. Mas fazer o quê? Nós moramos no Brasil. Brasil é assim. É caro, na verdade. Então, a questão do custo-benefício varia muito da região. Os irmãos que moram no norte e nordeste, infelizmente, eles pagam bem mais caro da gente que mora aqui mais para o centro-oeste e sul. Nós temos palhetas aqui em Goiás, por exemplo, que a gente compra às vezes de R$27, uma palheta de alto, por exemplo. E quando eu falo isso para algumas pessoas, eu particularmente sou representante da Gonzales, aqui em Goiás, e quando eu falo com alguns colegas do Pará, por exemplo, e tudo, tem gente pagando R$70 numa palheta de bambu, R$90 numa palheta de alto. Entendeu? Como que você faz um irmãozinho desse? Não dá. Você vai pagar R$900 numa caixa de palheta, né? Um absurdo. Por exemplo, na minha região, para teste... Oi. Desculpa interromper, senhor. Estou falando de preço, irmão. Aqui em Cuiabá, eu disse, eu sou lojista, trabalho em loja. Eu vendo Van Doren aqui a R$45. Van Doren Java. A Gonzales aqui, eu vendo Gonzales aqui a R$60. É meio salário mínimo, cara, para você comprar uma caixa de palheta, entendeu? É um absurdo. Então, eu estava explicando, até o marinheiro comentou lá, corte americano em dólar, corte europeu em euro, haja reais, é verdade. Não tem jeito, é muito complicado. Corte a Brasília. Uma ideia, Fibracel, as pessoas preferem comprar uma palheta Fibracel aqui de R$230 do que comprar uma Van Doren de R$70. Então, são questões de informações. E isso que vocês estão fazendo aqui nessa informação, que está sendo gravado, depois eu vou puxar isso e vou mandar. A gente tem um grupo aqui de maestros, de Estados Unidos, eu vou mandar com tudo isso. Muito bacana essa live de hoje aí. Beleza, eu disse que não ia falar, não vou falar mais. Não sei se o Vitinho terminou. Não, tranquilinho. É isso aí. É mais essa troca de experiências de como que eu fiz. Porque dinheiro é aquela coisa, né? Eu comprava uma por mês. Esse mês eu experimentei a Van Doren tal. Mês que vem eu compro a Gonzales. Mês que vem eu compro a Rigotti. E assim eu fui. Até hoje eu ter um setup que eu gosto, né? Então é uma dica para a galera ajudar aí. Quando eu defini esse tema mais o Léo, obrigado pela participação, Vitão. Quando eu defini esse tema junto com o Léo aqui, conversando com o Anderson, a grande preocupação que eu tinha é trazer para a maioria das pessoas, porque é muito comum ver as pessoas reféns de marcas, né? Tipo assim, fulano toca com tal marca, eu tenho que tocar com Van Doren, eu tenho que tocar com Gonzales, eu tenho que tocar com Leger, Canuto trocou a boquilha, eu vou ter que trocar a minha boquilha, porque a boquilha, cara, a melhor boquilha é a que você tem, e a melhor palheta é a que você tem, e o melhor saxofone é o que você tem, porque ele é seu, né? Então você consegue produzir as suas coisas com ele. É claro que, o que eu falo? Antes tinha muito esse negócio, agora com a pandemia ainda piorou um pouquinho, né? O pessoal não gostava muito assim de deixa eu testar o seu saxofone. Agora ainda ficou mais sério ainda essa questão por conta clássicas, né? Mas eu sempre dizia para alunos, às vezes, eu toco com um Yamaha 62, é uma linha profissional da Yamaha, mas tem instrumentos melhores, bem melhores do que ele, e tem instrumento bem pior do que ele também. Mas é o que eu falo, gente, se eu tô com... Vou sair do saxofone, se eu tô andando num Fusquinha, para que eu vou me meter a testar um SW4 agora, entendeu? Não faz sentido, porque eu só vou me frustrar com o que eu estou trabalhando. Então, é melhor você usar o seu equipamento, mandar para o luthier, fazer ajuste, trocar sapatilha, porque tem gente que compra o saxofone e acha que ele é eterno, né? Então, compra o saxofone e acha que as sapatilhas vão durar 16 anos. Não, o que dura 16 anos é a lata, o que dura 40 anos, 70 anos é a lata, né? As braçadeiras, as cortiças, enfim, todos os aparatos do saxofone precisam ter manutenção. Bem, eu não sei se tem mais alguma pergunta específica lá, deixa eu só fazer um review aqui, um overview, na verdade, de tudo que a gente falou. Existe palhetas duradoura, que se vale a Fibracel, qual tipo de palheta certa e boquilha, teria como aumentar a duração, palheta sintética, durabilidade, melhores palhetas, revezamento de palheta, a gente já falou também.
Como identificar o número de palheta adequado, tipo, a marca, modelo para um saxofonista iniciante, também não faz sentido, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que como fazer para não quebrar tanto palheta? Aí pode ser um problema de, não sei se é tocando ou se é colocando. Um dos problemas mais sérios que eu vejo é que às vezes a pessoa vai colocar a abraçadeira mesmo e coloca a abraçadeira assim, né? Esse é um risco, né? Porque aí você toca e você acaba pegando ela. Então, assim, sempre colocar a abraçadeirinha ao contrário da boquilha e depois você deita, né? Fechou. É a parte mais fácil, digamos assim. Maria, eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma questão, mas o que eu tinha para falar, eu acho que foi. Maestro. Maravilha. Oi. Opa, vai lá, Fábio. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Maestro, é o seguinte, eu primeiro peço perdão pelo atraso, mas hoje teve culto na minha igreja, eu atrasei um pouco. Eu ouço, mas não... Oi. Agora te vejo e te ouço. Olá, boa noite a todos. Desculpa o atraso aí, porque hoje teve culto na minha igreja lá, eu tive que participar. E cheguei agora há pouco. A minha primeira pergunta é o seguinte, vai ficar gravado aqui para mim pegar o que eu perdi aqui no início, aqui, algumas perguntas? O Anderson vai fazer uma venda aí por R$700, olha lá. Está sendo transmitido, Fábio, simultâneo pelo YouTube, então já está gravado lá automático. Tem um link que a gente compartilha na sequência. Show de bola. Obrigado, Manieiro. Maestro, eu tenho uma pergunta aqui, me desculpe, até chego pelo atraso. É o seguinte, eu toco alto. Eu tocava no George Jazz DV de metal, número 8. Nela, a boquilha, a palheta que eu achei que mais timbrou foi a Van Doren Tradicional 3. Aí, eu não sou muito de trocar boquilha, não, sou meio Caxias. Aí, há cerca de um ano, eu peguei uma Beatler Custom. E na Custom, cara, eu não consigo tocar, nem pensar com essa Tradicional 3. Parece um palito de picolé. Não rola, cara, não dá certo, entendeu? A que eu achei que timbrou mais foi a Java 2,5, que ela é bem mais flexível do que a tradicional 3, né? E outra dúvida, esses dias, por um acaso, eu tinha aqui na caixinha aqui, que todo saxofonista tem, né? Uma caixinha com os guardados. Por um acaso, eu achei uma Java, aí, ó. Por um acaso, eu achei uma Java 2, cara, e rolou na minha Custom. A minha Custom é 8. Não sei se é porque ela é de aço cirúrgico. Eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado pela discrepância, né, da número 3 tradicional. Tá certo que mudou de boquilha, mas eu fiquei impressionado e eu gostei, cara. Confesso que gostei. No começo da live aí, nós falamos um pouquinho sobre fillet e unfillet, né? O cortado ou não cortado, refilado. E aí você vai ver que a tradicional, ela tem um corte no modelo francês. Então ela tem um timbre um pouco mais escuro mesmo. Talvez tenha sido isso que tenha prejudicado o seu setup aí. Ah, sim. Hoje eu toco com a Custom e aí não adianta. Com ela tem que ser a palheta mais flexível, mais mansa, vamos dizer assim. Porque ela é muito aberta, né? Oi? Ela é muito aberta, né? É 8. É 8. Grande, ela é muito aberta. Então, como ela é muito aberta, é outra relação que a gente tem que se preocupar, né? Quando eu tenho uma boquilha que é muito rampada, ela abre demais, essa aqui é uma Beatler Arb. Quando ela abre demais essa distância, deixa eu pôr uma palheta aqui para vocês verem melhor. Quando ela abre demais, olha só. Essa aqui é uma 7. Quando ela abre demais, eu preciso ter uma palheta mais flexível para gerar menos força, né? Então, se eu tenho uma boquilha 8, vai ser uma boquilha 7, uma D7 do Coffee, uma 7 Beatler, uma 8 da Beatler Diamond, Jod Jazz, enfim, qualquer uma. Se ela é 8, eu tenho uma tendência a usar palhetas 2,5, 3, para ter uma timbragem melhor, às vezes até 2, dependendo da capacidade física de cada um. E se a boquilha é mais fechadinha, palheta um pouquinho mais pesada para o som não ficar xoxinho, né? Não ficar perdido lá dentro daquele universo de sonoridade ali. Certo, muito bom. Só uma curiosidade, essa Arb aí, qual palheta que o senhor usa nela, professor? Eu uso Gonzales 3. Gonzales Local Jazz, Jazz Local 3. Ah, tá certo. Não, tá ok. Muito obrigado. Valeu aí. Depois eu vou assistir para pegar o início. Obrigado, Maria. Maravilha. Imagina.
Maravilha, mestre Marcos. O Léo já colocou aqui no chat, né? Então acho que outras dúvidas podem ser tiradas no grupo. Eu particularmente tenho até uma, mas eu vou obedecer o Léo, né? Porque o Léo é que manda. Eu vou postar. Vou postar uma dúvida lá sobre uma situação que eu tive aí de palheta na boquilha do Bari, né? E aí o Vitão sabe ali que aí a boquilha do Bari é quase um terreno, né? Você vende um terreno para comprar uma palheta quase. O negócio deixou todo mundo curioso. Não, bom, bem rapidinho. Na verdade, foi uma situação que eu uso uma Van Doren, né? A T75, né? E eu tava com uma palheta mais leve. Minha primeira toquei com a Big Band, fizemos ali algumas músicas. No final, a ponta quebrou da palheta. Usei uma vez, imagina a dor no coração. E aí eu não sei se está relacionado com a preparação que você comentou, ou se foi a abertura ali, acho que era uma 2,5, né? E ela um pouquinho mais aberta. Mas quebrou assim, bem facinho, né? Essa é a primeira parte da história, né? Aí no outro dia eu usei uma outra nova, quebrou também. 2 palhetas em dois cultos, praticamente. Tá nervoso, hein, André? Tá fazendo slap, tá estudando com aquele cara lá. Deu umas batidas, o tong ali, né? Mas eu não sei se tem alguma coisa a ver com a preparação. O que você acha que pode ter sido aí? Pode ser a preparação. Qual que é a abertura da boquilha? Me perdi nisso. É a 7.5, a Van Doren 7.5. Você vendeu a fazenda da família para adquirir. Basicamente, é. Depois da propriedade foi embora aí. Então, isso pode ser muito, porque por conta também como você falou que a palheta era uma 2,5, né? Ela é uma palheta relativamente leve. Agora, por conta da abertura, você ficou com uma palheta leve para uma boquilha muito aberta, né? Uma boquilha grande. Então, quando eu tenho uma abertura, uma rampa muito grande, essa distância que ela ficou muito longa. E se você não preparou a palheta, a tendência é que ela quebre na ponta mesmo, por conta do ressecamento, né? Ela ainda está muito seca e não foi selada de nenhuma forma, então ela realmente quebrou por isso mesmo, né? Você está muito nervoso. E quando a gente vai falar sobre essa questão de quebrar a palheta, acontece demais. Quando ela está muito seca e tem essa combinação, palheta, numeração menor, a resistência menor e boquilha muito aberta. É soprar. É uns 2, 3 naipes de Big Bang, ainda mais Big Bang, né, que requer muita questão de sotaque, a pronúncia, né, a forma de soprar é mais atacado, tem umas pontes mais nervosas ali para saxofone. Então, assim, é uma tendência mesmo de quebrar. Já aconteceu bastante de quebra principalmente no centro dela, às vezes arranca um pedacinho, ou às vezes quando você está tocando, a lateral dela parte um pedacinho assim, ela desce tipo 2, 3 milímetros para baixo, né? Rachando um pedacinho. Mas provavelmente o que aconteceu aí com essa questão foi palheta com resistência muito leve e a boquilha muito aberta. Então, quando você tocou, o impacto dela foi muito forte. Então, com esse impacto, ela, 1 hora, 40 minutos, ela quebra mesmo, já era. No meu caso, não teve. Aí eu vendi o carro e fui comprar uma Fibracel, né? Eu tô usando a Fibracel para melhorar um pouquinho, mas beleza. Obrigado aí pela... Maravilha. Léo, você quer entrar aí, já fazer as considerações finais, agradecer aí a excelente palestra, ficamos com gostinho de quero mais aí, né? Precisa vir a segunda parte. Fazer a segunda parte da palestra, né? Agradecer o Maestro Marcos aí, que além de palestrante, é um dos organizadores aí, juntamente comigo, com o Marinheiro. Agradecer toda a equipe do EMP que tem apoiado nós nessa iniciativa, né? E pode ter certeza que vai ter mais palestra aí daqui uns dias e nós podemos pensar na segunda parte aí sobre palhetas, que ainda tem muitas dúvidas. E aí a gente faz uma live mais musical, né? Vamos tocar um pouquinho aí, fazer alguma coisa assim. Fechado, então. Maria, se você quiser falar alguma coisa aí. Não, só agradecer, né, novamente aí, né, e você citou meu nome aí, mas eu só estou na técnica aqui, né, vocês que estão aí realmente fazendo um excelente trabalho, né, e é importante esse dinamismo do grupo. Acho que tem vários grupos do EMBO aí, né, que tem essa pegada, e que todos tenham também, né, acho que é super importante a gente continuar aí esse trabalho, e o voluntariado aí, né, o altruísmo aí do Marcos e outros que certamente virão aí compartilhar os conhecimentos, né. Então, só agradecer realmente aí, né, o Mael não pôde conectar com a gente, mas ele até comentou no YouTube aqui, né, agradecendo aí também, né, o Marcos, o Leozinho, né, que Deus continue recompensando, que Deus recompense e continue abençoando vocês dois, né. Então, Deus abençoe
E podemos acho, fazer uma oração para encerrar e o bate-papo continua no WhatsApp, né? Vamos deixar ele aberto. A Isnalda está presente aí. Cadê ela? Isnalda, fazer a rapaz, oração para nós. Pronto. Cadê a Isnalda? Será que ela deu uma saidinha? Não? Ela deve ter saído. Então, vamos lá, fica à vontade. Vitor, faz oração, fazendo favor. Apareceu a Isnalda. Pegou a benção. Deus abençoe. Deus continua abençoando o maestro Graciano, né? Eu participei da live aí, foi ótima. Hoje é aniversário da minha sobrinha, eu estava na pizzaria com ela, pus um fone no ouvido, mas deu para ouvir bem. Parabéns a todos vocês, né? Que Deus continue abençoando. Esse dia nós estamos sendo abençoados e muito, né, Maria? Muita live. Uma benção atrás da outra. Graças a Deus. Uma benção atrás da outra. Então, Deus sabe o que faz, né? Nós estamos na pandemia, mas aprendemos muito. Maravilha. Deus continua abençoando a vida de cada maestro, né? Que estão se esforçando para fazer parte dessas lives. Então, vamos orar. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esse momento maravilhoso que passamos aqui para aprender um pouco mais, Senhor, para fazer a tua obra. Abençoar a vida do Leonardo, do marinheiro, do maestro Graciano, Senhor, que palestrou nesta noite, Senhor. Continue usando eles nas tuas mãos e todos os maestros que se esforçaram para estar nessa live. O Senhor vem recompensar a cada um e venha nos abençoar e dar-nos uma semana de paz. É o que eu te peço hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço.